Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos montar o passo a passo de um porta-batom de chocolate ou bis. Aqui a gente tem o nosso molde do coelhinho e eu vou bordar os detalhes do rosto, tá? Vou usar uma linha comum preta, vou fazer essa parte de baixo aqui que fica abaixo do nariz e também vou fazer os bigodinhos, tá? Já fiz a marcação com canetinha fantasma, que é para eu não me perder. Então eu já tenho uma base de como vai ser bordado e é algo bem simples, tá? É super fácil de fazer. Observem que eu já deixo tudo organizado, todos os moldes organizados, tá bom? Isso facilita o processo de confecção da peça. Então eu continuo bordando, né? Agora o outro lado, mais os três bigodinhos e aí acaba. Só vai ficar faltando pro final eu colocar o nariz e os olhinhos. Como é uma peça que tem enchimento, a gente vai fazer o aprofundamento dos olhinhos, tá? Pra frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Dei o meu nó, finalizei, vou cortar a linha e vou organizar mais uma vez o meu molde para a gente já começar a trabalhar o nosso porta-batom, né? É uma pecinha muito bacana, muito útil. Essa parte de baixo é um feltro dublado, vocês veem que são 2 pedaços de feltro e a gente vai fazer um caseado nessa parte da frente, porque é essa parte que vai segurar o chocolate, tá? Eu usei aqui uma linha rosa, linha comum, tá? E aí faço o nosso caseado só nessa parte de cima, tá bom? E aí eu já vou finalizando o caseado e a gente vai colocar na nossa base, né, no nosso molde do coelhinho, porque agora a gente vai começar a costurar o coelhinho propriamente dito, tá bom? Muito cuidado na hora de anexar essas duas partes para elas ficarem simétricas. Então a gente vai costurar essa parte no rosa e todo o resto vai ser no caramelo, tá bom? Pra gente ter um pouco essa diferença, para ficar bem bonitinho, um acabamento bem legal. Escondo o meu primeiro ponto para não ficar um nó aparente. E aqui vou continuar o nosso caseado. Eu fiz com caseado, mas vocês podem fazer também com ponto simples, o ponto chuleado, que é inclusive que eu vou trabalhar no coelhinho, tá bom? Mas eu continuei o caseado aqui, então eu vou por toda essa lateral até finalizar do outro lado. E aqui eu já vou finalizando, né, dando o nosso nó, escondendo e agora vou trabalhar o restante do coelho com a nossa linha caramelo da cor do coelhinho. Nós vamos deixar o coelhinho aqui de lado, vamos focar nos bracinhos. Aqui a gente vai dublar com cola quente, tá? Poderia ser costurando? Sim, poderia. Pode ser caseado, pode ser ponto chuleado.
mas eu fiz tanto as orelhas quanto os bracinhos bem simples, tá bom? Então é só colar com cola quente, ele vai ficar um pouquinho duro e vai dar o efeito que eu gostaria que desse mesmo, tá? As orelhas, mesma coisa, colando o detalhezinho de dentro da orelha, depois colando a parte de trás e a parte da frente da orelha, sempre trabalhando com o feltro dublado. Muito raramente a gente trabalha só com um pedaço de feltro, tá? Em geral a gente trabalha com dois. Então vamos fazer esse processo aí. E aí, finalizando nossa peça, tô tirando aqui algumas marcações de caneta fantasminha. Não esqueçam de tirar as marcações, inclusive da peça do coelhinho, do rosto do coelhinho, só deixei a marcação dos olhos. E aí a gente vai finalizar a nossa costura. Não esqueçam que precisa ter espaço para entrar um enchimento. Então eu vou primeiro costurar uma parte e depois a outra, para eu poder encher ali por cima da cabeça, tá bom? E aí a gente vai finalizando a primeira lateral e a gente vai para outra lateral, chegando um pouco acima da cabeça para poder colocar o enchimento e depois continuar finalizando e fechando a peça. Observem. E aqui eu já vou me preparando para colocar a nossa fibra siliconizada, o nosso enchimento. Nessa peça em específico, eu não vou encher ela muito. Eu quero que ela fique meio murchinha, meio fofinha, que é justamente para entrar o nosso bis, ou o nosso batom, ou um bombom. Então, se eu fizer ela muito cheia, não vai dar estrutura física para encaixar o nosso chocolate nesse compartimento, tá? Então, nessa peça em específica, eu não vou encher, eu vou colocar o enchimento de acordo com a necessidade. E aí a gente já vai finalizando, fechando a nossa peça com cuidado, para nenhuma fibra ficar pelo lado de fora. O ponto chuleado e por fim aquele nozinho tranquilo que a gente vai esconder por dentro da peça também. É uma peça super fácil de ser confeccionada, só tem que ter cuidado na hora do enchimento, para não colocar ela muito gordinha e a gente não conseguir encaixar o chocolate corretamente. Aqui a gente já vai fazer a nossa marcação nos olhinhos. Eu vou usar um único ponto na parte de trás da cabeça e vou marcar os olhinhos tanto da direita quanto da esquerda, exatamente nesse ponto. Observe que eu saio no olho e volto para o mesmo ponto, tá? Porque esse ponto eu vou esconder com as orelhas. Faço isso 2 vezes e é o suficiente já, tá, gente? Então eu vou fazer agora para o outro lado também mais 2 vezes para dar aquele aprofundamento no olhar do coelhinho. E aqui eu já vou observar, ó, se dá o espaço, já vou colocar as nossas orelhinhas. E aí eu quero tapar esse buraquinho que ficou. Vou botar uma de cada lado para ficar bem fofinha. E é simplesmente colar com cola quente
E essa parte já vai ficar pronta, um acabamento bacana, então só colar. Pronto, já está colado, então já está praticamente pronto. Os nossos bracinhos também vão ser colados na lateral. E aqui a gente já vai colocar o detalhe do olhinho do nosso coelho, tá? Com cola quente, cuidado, um pouquinho só, uma gotinha só. A gente faz uma pressão e vamos também recortar o focinho para o nosso coelho. Eu optei em fazer um coração pequenininho, bem pequeno, mas poderia também usar uma meia pérola, tá? Uma meia pérola também ia ficar muito delicado, muito fofo. Eu achei o coração um pouco grande e aí fui diminuindo um pouquinho mais. Mas vocês têm a liberdade de usar a meia pérola, que eu acho que também fica muito bonito. Uma meia pérola rosa. E aí a gente cola o focinho e praticamente está pronto, tá bom? Podemos enfeitar nosso coelhinho com uma gravatinha, se for menino, pode ser com um lacinho no meio do rostinho, ou então só numa lateral. Aí vai da criatividade e do que vocês querem colocar. E aí eu fiz algumas combinações, mas eu achei que a gravatinha ia ficar bem fofo. Então eu optei por ela e coloquei também uma meia pérola para dar um tchan. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu like e comenta no nosso vídeo. Um beijo!